4 do impedimento da eleição do juiz. Artigo 722. Não participará do julgamento o juiz que tiver sentenciado ou proferido decisão objeto do recurso. Artigo 723. Na revisão criminal, não poderá oficiar como relator o juiz que tenha pronunciado decisão de qualquer natureza no processo original, sem que isto implique impedimento dos demais componentes da turma. Artigo 724. Estando impedido ou suspeito para julgamento da demanda, o relator sorteado em expediente próprio relatará os motivos ao presidente do colégio e lhe devolverá os autos. O presidente procederá à compensação e redistribuirá os autos a outro relator, remetendo a motivação em caráter sigiloso ao Conselho Supervisor dos Juizados para a Ciência. Artigo 725. O impedimento ou a suspeição do segundo ou do terceiro juiz será declinado na sessão de julgamento, convocando-se no mesmo ato o suplente ou membro efetivo constante de escala de substituição automática previamente estabelecida. Artigo 726. A exceção de suspeição ou de impedimento de juiz componente da turma recursal será suscitada antes da sessão de julgamento. Parágrafo 1º. A exceção pode ser arguida pela parte por intermédio de advogado e pelo Ministério Público quando oficiar nos autos. Parágrafo 2º. A petição será instruída com os documentos comprobatórios da arguição e com o rol de testemunhas. Se arguida pela parte, será por ela subscrita. Parágrafo 3º. Será ilegítima a arguição de suspeição ou impedimento quando provocada pelo arguente ou quando houver ele praticado anteriormente ato que tivesse importado na aceitação do juiz. Artigo 727. A exceção será dirigida ao presidente da turma ou do colégio recursal, conforme a composição, o qual se manifesta a improcedência da arguição, mandará arquivá-la. Parágrafo único. O presidente da turma ou do colégio recursal atuará como relator, ou se ele for recusado, por seu substituto legal. Artigo 728. A petição será juntada aos autos, que, independentemente de despacho, subirão conclusos ao juiz. Dando-se por suspeito ou impedido, determinará a remessa do feito ao seu substituto legal. Artigo 729. Se não reconhecer a suspeição ou o impedimento, o juiz deduzirá nos autos as razões da discordância e oferecerá o rol de suas testemunhas. Parágrafo 7º. Suspenso o curso do processo, a Secretaria providenciará imediatamente a extração de cópia autêntica da arguição, da resposta e dos documentos eventualmente oferecidos, autuando-os em separado com anotação no processo principal. Parágrafo 2º. Colhida a prova eventualmente requerida, o julgamento será incluído na pauta da próxima sessão do colégio, independentemente de alegações. Parágrafo 3º. O julgamento far-se-á em sessão secreta da qual não participará o arguido, convocando-se suplente para completar a turma. Artigo 730. Afirmada a suspeição ou impedimento pelo arguido ou declarada pela turma ou colégio recursal, ter-se-ão por nulos os atos por ele praticados, pondo fim ao incidente. Artigo 731. Acolhida ou rejeitada a arguição, anotar-se-á o resultado na tira de julgamento, com a simples menção de que foi tomado por unanimidade ou maioria de votos. Cópia da tira será juntada no feito em que se suscitou a arguição. Artigo 732. Julgada procedente a arguição, comunicar-se-á imediatamente ao Conselho Supervisor e ao Conselho Superior da Magistratura, remetendo-se os autos ao substituto legal.
ou se cuidar do relator, far-se-á nova distribuição. Parágrafo único. Rejeitada a arguição, será o arguente condenado a ressarcir o dano processual, na forma do artigo 18 do Código de Processo Civil, se reconhecido seu comportamento malicioso. Artigo 733. A exceção relativa a juiz de primeiro grau será a ele dirigida. Artigo 734. Se o juiz não reconhecer a suspeição, mandará autuar em apartado a petição, após o que dará suas razões, acompanhadas de documentos e de rol de testemunhas. Se houver, em seguida, mandará remeter os autos ao colégio recursal. Artigo 735. Distribuído o feito, o relator, se verificar que a exceção não tem fundamento legal ou não cumpre os requisitos para sua oposição, proporá o arquivamento do feito. Artigo 736. Reconhecendo a relevância da exceção e a necessidade de prova oral, o relator designará audiência de instrução com prévia intimação das partes. Artigo 737. Encerrada a instrução, o relator porá o feito em mesa, procedendo-se na forma dos parágrafos 2º e 3º, no artigo 729 e dos artigos 731, 732, caput e parágrafo único. Subseção 5. Do conflito de competência. Artigo 738. Há conflito de competência ou de jurisdição nas hipóteses previstas do artigo 66 do Código de Processo Civil e nos casos apontados no artigo 114 do Código de Processo Penal. Artigo 739. O conflito pode ser suscitado por qualquer das partes, pelo Ministério Público ou pelo juiz. Artigo 740. Não pode suscitar conflito a parte que, no processo, ofereceu exceção de incompetência. Parágrafo único. O conflito de competência não obsta, porém, a que a parte que o não suscitou ofereça exceção declinatória de foro. Artigo 741. O conflito entre juízes do mesmo Código Recursal será suscitado ao seu presidente. Inciso 1, pelo juiz por ofício. Inciso 2, pela parte e pelo órgão do Ministério Público por petição. Parágrafo único. O ofício e a petição serão instruídos com os documentos necessários à prova do conflito. Artigo 742. O procedimento do Colégio Recursal atenderá ao disposto nos artigos 954, 955, 956 e 957 do Código de Processo Civil. Parágrafo único. A decisão do Colégio Recursal, da qual não caberá recurso, será comunicada ao Conselho Supervisor. Artigo 743. Havendo conflito entre juizados de colégios diversos, juizados e justiça comum, colégios ou turmas recursais, dirimirá a controvérsia à Câmara Especial do Tribunal de Justiça, conforme disposto no seu regimento interno. Parágrafo 1º. O conflito será suscitado ao presidente do Tribunal de Justiça, pelas pessoas designadas no artigo 741, inciso 1 e 2, adotando-se o procedimento estabelecido no regimento interno do Tribunal de Justiça e no que couber o artigo 742, caput. Parágrafo 2º. Da decisão da Câmara Especial não caberá recurso. Subseção 6 da turma de uniformização. Artigo 743-A. Respeitadas as peculiaridades do cartório da turma de uniformização, aplica-se, no que couber, todo o regramento anteriormente estabelecido para o cartório do Colégio Recursal.